Olá, meus amigos. Eu sou Mário Hirata, sou fundador da empresa Invel e hoje vamos fazer uma live com o meu amigo Dr. Marcos Kawasaki. Ele já está entrando, já. Um momento só. Ô, seu Mário, Ô, doutor Marcos, tudo bem? tudo bom, senhor? Deixa eu Tudo aumentar um bem. pouquinho aqui. Então tá jóia. Quanto tempo, hein? É, A gente conhece há tanto tempo que fica sem se ver, pô. a gente Pode mora na deixar mesma, isso não, sim, né? a gente mora na mesma cidade, mas às vezes não consegue se ver, né? É isso aí. A satisfação é enorme, viu, senhor? Família Satisfação. tá bem lá em Orlando? Como é que tá essa história aí do coronavírus por lá? A família está em Holanda, as crianças estão. Tem duas querendo fazer medicina lá em Holanda Ah, e estamos lá, né? Estamos lá. A vida lá é bem mais tranquila do que no Brasil. e como é que tá a Invel? A Invel tá atuante no Brasil e exportando? Como é que tá a É, atuação da Invel? a Invel tá, nós estamos atuando aqui no Brasil, né? Mas a exportação agora com esse problema do pandemia, ele parou um pouquinho agora, né? É. Então não é só a gente não, acho que a coisa está bem parada agora, né? É. Tá todo mundo aí complicadinho, né? Isso, vamos esperar melhoras agora, né? Tá? Ah, sim, com É. certeza. A Envel tá com quantos anos de empresa, seu Mário? A Impel vai fazer esse ano fez 21 anos. Já É, completou maioridade já. já dá para emancipar já. Já emancipou já. Sim, sim. Legal. Bom, a ideia é da gente falar um pouquinho aí dos efeitos do infravermelho longo, né? Sim, sim, Como ações anti-inflamatórias, né? sim. Então, a Invel é uma empresa, né, seu Mário, que tem, através do Instituto Invel, correto? Correto. O desenvolvimento de pesquisas em cima da biocerâmica, você vai depois explicar um pouquinho para a gente. Sim, sim. E, através da emissão de infravermelho longo pela biocerâmica, os benefícios do infravermelho no organismo como um todo, Sim. desde uma ação anti-inflamatória, assim como ações também nas vascularizações, na pele, tanto para a parte também. A Amélia está dando boa tarde. Boa tarde, Amélia. Quase noite já. Boa tarde. E parte desde estética, né, da pele, de ruga, cicatrização, como também melhor padrão de sono e tudo mais. Então, o que eu queria ver com o senhor é que a gente fizesse Alô? sobre a Invel, desde o momento quando ela já vem da parte, vamos falar assim, de melhor qualidade de vida, até uma parte de estética e no final, se ela pode ser uma aliada ou não também na questão da imunidade aí, em época de coronavírus, né? Sim, sim, sim. Comenta um pouquinho para o pessoal o que é a tecnologia da Invel, como que surgiu e tudo mais. Então, a tecnologia da Invel é uma tecnologia bem avançada que sobre os tecidos, né, como se fosse uma roupa, sabe essa roupa tipo lycra, assim, né? Uhum. Sobre esse tecido, a gente incorpora microcerâmicas irradiadoras do infravermelho. Só que essas É, cerâmicas, ele está ajustado numa frequência de onda que ele só vai emitir o infravermelho na frequência do longo, né, que é de 3 a 14 microns. Então, o que ele certo, faz? A partir do momento que a pessoa veste essa roupa, ele vai fazer uma pequena. Ele vai ativar as moléculas de água do nosso corpo, vai fazer uma pequena vibração, isso vai provocar um pequeno aquecimento internamente, suficiente para o endotélio, dentro das artérias, produzir óxido nítrico. E ele é vasodilatador, e neurotransmissor, vasodilatador, tem vários benefícios do óxido nítrico. Então, certo. isso, durante 21 anos, nós fundamos o Instituto de Pesquisas e viemos pesquisando para validar cada propriedade dessa biocerâmica.
E então, hoje nós... esses benefícios são todos publicados já, tem artigos científicos, tudo. Sim, todos eles nós temos prova de eficácia e segurança do produto e existe registro no Ministério da Saúde. Todos estão registrados no Ministério da Saúde e publicados, né? Então, não só no Brasil, né? Tem um registro já. Já temos registro de tudo, desde tecido, registro de cada produto, como a luva para dor das mãos, tendinite, artrite, né? Temos a camiseta para dor nas costas, dor lombar, palmilhas para dor nos pés, que é palmilhas com esse tecido, tira inchaço dos pés, isso. Né? A palmilha eu uso, ó, olha aqui, ó. Dentro do meu sapato. Aqui, tá. Tá lá. Palmilha não pode tirar, viu? Todo mundo usando. Não. Sim. Tem desde o pente também, eu uso muito pente na terapia capilar, né? O pente da Invel, que vou explicar um pouquinho também do efeito. Mas uma coisa, o senhor falou de registro no Ministério da Saúde, tem Anvisa, então? Tem Anvisa, sim. Já. Como um tecido, é isso? E tem FDA já também, não? FDA, nós não temos FDA, porque lá nos Estados Unidos é diferente. Então, nós cadastramos o produto como produto de bem-estar nos Estados Unidos. Então, por isso que não precisou entrar com FDA. Mas no Japão, nós temos uma Anvisa do Japão lá, viu? No Japão temos registro do Ministério da Saúde, na Europa temos da Europeia, a Comunidade Europeia também nós temos. Que legal. Ministério da Saúde, né? E esse benefício do óxido nítrico, a gente tem a publicação falando dele como um efeito anti-inflamatório, é isso? Sim. Em 1998, né, 3 cientistas americanos eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz, onde eles desvendaram o mecanismo de ação do óxido nítrico dentro do nosso corpo, né? E hoje já tem mais de 150 mil publicações sobre benefício para a saúde através do óxido nítrico, né? Através da produção do óxido nítrico do nosso corpo. Então, nós estamos muito bem embasados nesse lado do óxido nítrico, né? E o que é interessante também, que, por exemplo, na área de dores, né? Alô? Eu acho que e que é interessante na área de dores, ele começa o alívio da dor começa já a partir dos 40 minutos de uso. Então, né, claro que a pesquisa foi realizada em 14 dias, né, para melhorar 45, 50% a média, demora aproximadamente 14 dias. Mas isso em dor crônica, viu? Né, que dor crônica a já Nalvinha tem... tá ali. A Nalvinha é uma paciente lá do Rio de Janeiro. Oi, Nalvinha, boa noite. Então, para dor crônica, por exemplo, né, nós fizemos pesquisa com mais de 70 pacientes, né, que é pesquisa chamada duplo cego. Metade usa verdadeiro e metade usa produto falso, né? Então, para não falar que é efeito placebo. E é duplo cego cruzado. Então, o resultado foi muito bom, deu mais de 45% de melhora em dor crônica. Entendi. Mesmo porque a dor crônica, São Mário, quando a gente pega a musculatura, né, ela é uma fibra que ela se contrai e relaxa, né? Então, no movimento ela contrai e relaxa, ela contrai e relaxa. Em alguns pontos, a musculatura ela contrai e não relaxa, que a gente chama de trigger point, que são os pontos dolorosos que o pessoal trabalha na acupuntura, em bloqueios e tudo mais. Esses trigger points, que são os pontos de contratura, ali vai ter uma pior vascularização da célula muscular. Então, quando você tem uma pior vascularização, assim como a gente se prender a respiração, a gente fica agonizado, naquela região a célula também vai ter uma pior oxigenação. Tanto vai ter menos oxigênio chegando para a célula para fazer o metabolismo dela, como também vai ter uma menor vascularização venosa para a retirada daquela região, o acúmulo de ácido lático. Então, quando a gente faz o relaxamento das paredes dos vasos, esses trigger points eles acabam relaxando, porque você vai melhorar a oxigenação daquela célula e vai retirar daquele lugar também o resíduo metabólico e o ácido lático, correto? Por isso que ele dá um efeito de alívio da dor também, né? Sim, isso,
Então, sabe que tem casos assim, né, que a pessoa falava assim, Legal. eu tô com dor de estômago, né? Para o que que tem a ver dor de estômago com o tecido da Invel, né? E aí a pessoa tinha tomado remédio já, mas não passava dor de estômago. Aí eu falei para a pessoa assim, experimenta colocar a camiseta em cima do seu estômago. Experimenta colocar a camiseta, né? Depois de 20 minutos a pessoa fala assim, nossa, a dor passou, né? Aí eu não sabia por que que tinha passado a dor de estômago. Mas aí nós descobrimos que nesse caso é que teve relaxamento muscular, né? Pelo relaxamento muscular, ele aliviou a dor de estômago da Entendi. pessoa. É. Então, Que tem vários. legal, muito bom. É, e nós temos casos também, né, Bom, que através do óxido nítrico, melhorar 70%, 80% problema de varizes. Né? 70%, 80% de melhora em 30 dias. Nós tivemos casos assim também. Pela melhora da circulação sanguínea e produção de óxido nítrico também, né? Que legal. Eu na minha área, nem da parte que tem, né, para melhor estímulo da pele, porque a gente sabe que quando a gente tem um infravermelho longo, né, sobre uma região, a gente faz quimiotaxia de células de reparação. Então, migra para essa região uma maior quantidade de fibroblasto. E aí o fibroblasto, que eu falei na live de ontem, ele é produtor de colágeno. Então, quando a gente usa ou dorme, por exemplo, numa cobertura, né, num travesseiro que tem o tecido da Invel, ele ajuda a rejuvenescer também. Eu uso muito para paciente, por exemplo, que tem pós-peeling de ácido mais forte como fenol. E também uso o rolinho, recomendo o rolinho da Invel para paciente pós-implante capilar, que a gente faz bastante, né? Que daí melhora a vascularização e melhora o enxerto capilar, né? Sim, sim. Essa energia do infravermelho longo, né, que é 3 a 14 microns, ele é uma energia parecida com a energia do laser, né? Então, tirando a energia de alta potência, né, que trabalha por watts, tem a energia da baixa potência, que é miliwatts. A energia da biocerâmica, né, que ele é microwatts. Então, ele é 1000 vezes mais fraco do que laser de baixa potência. Só que o laser, você consegue aplicar por centímetro quadrado e por minutos. Só que a roupa da Invel, você consegue aplicar metro quadrado e consegue usar 8, 9 horas no dia. E acaba dando o mesmo efeito analgésico e anti-inflamatório. O senhor sabe, né? Eu corro de motos. A roupa da Invel de manga comprida e a calça da Invel eu uso por baixo do macacão para correr de moto. Como a gente fica lá de quinta a domingo na pista correndo, eu não tenho dor muscular quando eu coloco. Quando eu não uso uma roupa normal por baixo do macacão, eu tenho dor muscular na perna, na panturrilha, braço. Ela previne bastante a dor também por esforço repetitivo, né? Que é o lei do astático e tudo mais, né? Nós estamos usando também com atletas, viu? Por exemplo, eu tenho atleta do Esporte Clube Pinheiros, né, que tem atleta de natação, no Cruzeiro, atleta de futebol, estamos usando. Então, qual que é o benefício, né? Quando a pessoa usa o tecido da Invel, ele retarda o aparecimento do ácido lático. E o que é interessante também, como ele melhora a circulação e melhora a oxigenação, ele vai fazer o seguinte, ele vai proteger contra microlesões musculares e vai dificultar também o aparecimento da dor muscular do efeito tardio do dia seguinte, aquela dor que aparece 24, 48, 72 horas depois. 2 dias depois, né? Isso, fizemos teste de CK, né, que é creatina quinase, onde, quando a pessoa usa a roupa da Invel para praticar esporte, ele diminui para quase 1/3 a dor muscular, né? Então, isso daí é uma área que nós estamos entrando agora, na área de recovery, né, para recuperação de atletas, através do tecido. Legal. E nesse ponto, eu acho que, por exemplo, a capa de colchão também, que eu uso, ajuda bastante na melhor padrão do sono, não é? E já tem algum estudo falando sobre sono com o uso da capa de colchão, alguma coisa nesse sentido, Samara? Nós temos sim, viu? Esse produto, nós fizemos uma pesquisa que demorou 7 anos para finalizar.
Então, Nossa. tem um setor chamado setor neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Lá nós começamos a primeira pesquisa piloto com 14 pacientes, depois nós aumentamos para quase 70 pacientes. Então, os pacientes que foram voluntários nessa pesquisa eram pacientes que tinham problemas de pós-poliomielite, então, pós-paralisia infantil. Então, e essas pessoas, eles têm 4 problemas, né? Então, um dos problemas é perda de força muscular. O segundo é dor. Terceiro é insônia. E o quarto é intolerância ao frio. Então, quem tem pós-pólio acaba sentindo 5 graus menos a temperatura, 5 graus mais frio do que uma pessoa normal. Então, sente muito frio quem tem pós-pólio. E aí nós fizemos pesquisa na insônia, porque eles têm insônia grave. E fizemos pesquisa com aproximadamente 70 voluntários no Instituto do Sono, de teste chamado polissonografia. E o que é interessante, que esse mesmo grupo, eles foram, eles fizemos novamente o duplo cego novamente. Então, eles não sabiam que estavam usando o falso e fizemos polissonografia. Depois de 2 semanas, eles usaram o verdadeiro e fizemos o mesmo grupo. Fizemos com o mesmo grupo, passando 2 semanas, só que nem os médicos, nem os pacientes sabiam qual que era o verdadeiro e qual que era falso. Certo. E aí deu um resultado de melhora de 52% da insônia. Nossa. Então, isso é muito interessante, que a gente pensa que a insônia é só quando a gente deita na cama e vai dormir, né? Mas só que a gente tem vários despertares durante a noite, né? Então, se a pessoa tem insônia, ele no primeiro despertar não consegue mais dormir novamente. E acaba prejudicando muito a saúde da pessoa, né? Eu imagino assim, aliás, vou deixar só para o pessoal uma coisa. Pessoal, quem tiver dúvida, vai mandando para a gente aqui que a gente vai respondendo. Também fica à minha disposição tanto o meu direct quanto do seu Mário aí, para algumas dúvidas posso também, porque vai ficar salvo no history, né? Mas se quem tiver dúvida ou quiser algum esclarecimento, pode mandar que a gente vai respondendo. Seu Mário, o senhor falou a questão do melhora do padrão do sono. Isso é interessante porque é o seguinte, se a gente tem um melhor padrão de sono e a gente sabe que o momento do sono é importante para reparação do organismo, reparação tecidual. O João Bergamaschi aí, um amigão meu, ortopedista, especialista em coluna, seu Mário. Opa! Irmão meu, esse daí. Sei. João Bergamaschi. Então, se a gente tem um melhor padrão de sono, a gente vai ter um melhor padrão de reparação. Se a gente vai ter um melhor padrão de reparação, a gente vai ter também, queira ou não, uma melhora do quadro imunológico, porque a gente vai dormir melhor, vai ter um melhor quadro imunológico. Não estou falando que em momentos de coronavírus, o dormir na capa de colchão da Invel vai combater coronavírus. Não é isso que eu estou falando, para o pessoal não entender errado. Mas vai melhorar as condições imunológicas. Tanto é que a gente fez alguns trabalhos de pesquisa, né, o senhor lembra, sobre cicatrização de feridas de difícil conduta, né? Então, aqueles pés diabéticos, aquelas úlceras de pressão, e a gente colocou, né, por sobre tecido da Invel e tudo mais, e houve o fechamento das lesões numa velocidade muito mais rápida e diminuição da infecção local também, né? Diminuição para a infecção local, não é verdade? E no pé diabético, inclusive, melhora mais ainda, porque como ele leva a circulação até a extremidade, que é um dos grandes problemas de quem tem diabetes, não é verdade? Sim, é verdade. A Leias Joias, da Perdança Infravermelha, é bom para a saúde mental. Tem algum trabalho associado à psiquiatria? Se ajuda na menopausa? Eu vou responder o da menopausa. O senhor tem alguma de saúde mental? Saúde? Saúde mental. Saúde mental, nós não temos assim especificamente de saúde mental, né? Mas nós temos muito esse lado do sono, principalmente, né? Que o sono ele é muito importante, né? Para mentalmente a pessoa precisa estar dormindo bem, não é isso, né? Sim. Na menopausa,
Leia, eu acredito sim, ajuda bastante, porque a gente sabe que a mulher na fase do climatério, ali antes da última menstruação, ela vai ter diversas variações hormonais e desequilíbrios orgânicos. Como o infravermelho longo ele mexe com a molécula de água, ele mexe com a circulação local, vai melhorar muito a questão, principalmente dos sintomas, né, correlatos aí do climatério, aquela sensação de fogacho e tudo mais. Alô? Vocês, pode ir mandando... Um momento só que caiu a internet. Se vocês quiserem, podem mandar as perguntas. Ok, caiu, mas já voltou. A gente fez um trabalho, eu estava falando, a gente fez um trabalho de climatério, até que foi um trabalho premiado na Santa Casa, usando as bermudas da Invel, e a gente fez um outro trabalho de dismenorreia primária, que era aquelas pacientes que tinham cólica pré-menstrual. E aí tinha o cardzinho da Invel, lembra do antigo doutorzinho? Que elas usavam por dentro da calcinha, né? Na região pré-pubiana, e houve uma melhora de 74% dos sintomas referentes à dismenorreia primária, que era a questão da dor, né? Da dor de cólica menstrual dos sintomas correlatos a isso, né? A partir da TPM, a famosa TPM. Esse trabalho, inclusive, ele foi publicado na Jornada da Santa Casa na época, e o trabalho do climatério também foi publicado na época. Inclusive, o do climatério foi premiado na Santa Casa na época. O que foi interessante também que esse seu trabalho, né, fez uma comparação com medicamento, inclusive, não é isso? Foi feita uma comparação com anti-inflamatórios e analgésicos. Sim. E as pacientes não precisaram de nada, e o que é melhor, né? Ele não mexeu em nada em relação à parte tanto do ciclo menstrual, parte hormonal, não. Ele é totalmente inerte nesse sentido, né? Estão perguntando se ajuda a emagrecer, seu Mário. Eu acho que ajuda bastante. Primeira coisa, a pessoa come menos, né? Primeiro tem que comer menos e usar produto da Invel. A pessoa vai emagrecer bastante. Não, para emagrecimento, né? Brincadeira, tá? Mas para emagrecimento, eu acho que o principal é a alimentação, né? Principal, né? O que a gente tem de estudo publicado é que, como ele aumenta a taxa de metabolismo local, ou seja, na parte muscular vai ter melhor vascularização, você vai ter melhor oferta de oxigênio para aquele músculo. Para quem pratica esporte e está usando a roupa durante o esporte, você tem uma taxa metabólica maior e, por consequência, um gasto de energia local maior. E a energia que está justaposta ali ao músculo é a gordura. Então, acaba tendo uma perda de medida local, sim, que inclusive a gente fez esse estudo também, usando medidas de antropometria, com a esteira, usando a bermuda, lembra? Comparando também com o grupo placebo. E houve perda de medida desse grupo. Então, tem sim um trabalho local, mas desde que você esteja fazendo atividade física. Ou seja, fazendo atividade física com e sem a Invel, há uma diferença. Mas aí também tem que ver a questão de dieta, como o senhor falou e tudo mais. Eu posso falar uma outra coisa que é do cabelo. No cabelo, eu uso muito pente da Invel, né, para as minhas pacientes. Quem sabe, quem me segue aí sabe que eu trato muito cabelo, faço implante capilar também. E a gente usa muito para a mulher, principalmente para a mulher que vem com fio danificado. E ele fecha a escama. Por que disso? Porque o fio do cabelo, a haste do cabelo, que é a parte que fica para fora do couro cabeludo, a camada mais externa, né, que é a camada cuticular, ela vem em escamas de peixe. E a parte de dentro, que é a cortical, ela tem presença de água. Como o pente da Invel, o infravermelho, no ato do atrito, ele vai reorganizando as moléculas de água, ele ajuda a melhorar a flexibilidade desse fio e ele ajuda a fechar essas escamas mais externas do fio também. Então, ele fechando a escama, ele protege mais a parte interna do fio, fazendo ele perder menos água. Então, o uso desse pente ele ajuda bastante, não só no sentido de, entre aspas, alisar ou tirar o frizz, mas a manter principalmente o brilho,
o viço e a qualidade, a integridade do fio para ele parar de romper. Então, sempre no consultório, eu sempre prescrevo a formulação bioral que eu passo, a solução, a máscara capilar, e principalmente, como a minha máscara capilar formulada ela é termoativada, eu recomendo usar o secador de cabelo no ar quente com o pente Nevel, porque a biocerâmica também ela é potencializada pelo calor. Então, Sim, ela sim. vai usando o pente Nevel junto com o secador de cabelo no ar quente. Isso potencializa bastante o resultado e fecha muito, melhora muito. O cabelo sai outro. É fantástico. O pente tem uma história bem interessante, porque o pente nasceu sem querer, o pente, né? Então, É, é o seguinte, nós tínhamos uma esteticista que lá de Porto Alegre, sabe, que ela usava uma luva da Invel, né, para pentear o cabelo das pessoas, né? Então, ela é. fazia o seguinte, ela passava o pente e passava a luva, passava o pente e passava a luva. E ela começou a perceber que conforme ela passava a luva, o cabelo ficava macio. Sim. Aí que surgiu a ideia, assim, oh, nossa, ele está deixando o cabelo macio. E se fizer pente? Será que não seria interessante? Isso daí faz quase 20 anos, mas nasceu desse jeito esse pente da Invel. E é bom porque assim, tem validade, seu Mário, o produto, ou enquanto ele estiver ali, ele vai estar emitindo infravermelho. Ele tem uma meia-vida, assim, como é que funciona? Então, nos produtos como o pente, a biocerâmica, ele está embutido dentro do plástico, né? O pente, viu? Então, ele não vai nunca perder a validade, porque o mineral, ele nunca vai deixar de ser mineral. Ele é, né? Ele não vai nunca oxidar, ele é um mineral, né? Agora, nos tecidos, de acordo com a Anvisa, nós somos obrigados a colocar tempo de durabilidade. Nós somos obrigados a colocar, né? Certo, E o tempo de durabilidade lá é de 2 anos, a partir do uso do produto. certo. Só que nós temos pessoas que já estão usando há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos o produto, né? Continua tendo o mesmo efeito, mas só que na embalagem tá como 2 anos de durabilidade. Por causa da obrigatoriedade, né? Por causa da obrigatoriedade, porque tem casos, às vezes, uma tesoura tem durabilidade, né? Tu não tem necessidade, tá? Mas ele é Eu obrigado a posso falar colocar. que minha capa de colchão já deve ter quase uns 5 anos aí já. Sim, sim. Ele não vai acabar nunca, né? Mas na embalagem está escrito 2 anos, mas ele não acaba nunca, né? Porque, ainda mais capa de colchão, porque praticamente você não precisa ficar lavando capa de colchão, né? Sim, Porque ele funciona em cima do colchão e abaixo do lençol. Então, ele fica no sanduíche entre lençol e o colchão. Então, ele nunca vai sujar, né? sim. Se sujar também dá para lavar, né? Se sujar também pode lavar, mas não é coisa que você lava todo dia, né? Você vai lavar, talvez, uma vez por ano, talvez, né? 2 vezes Sim, por ano. Não tem necessidade de ficar lavando, sabe? Né? certo. Bom, tem a questão também da bermuda anticelulite, né? Essa Sim, história da bermuda anticelulite a gente pesquisou bastante, inclusive com o auxílio do pessoal da USP de Ribeirão Preto. A Ana Paula Dependência Live vai ficar gravada, vai sim, a sim, Alterna ela vai ficar salva no Stories da sim, Invel e depois também eu vou pegar a gravação e colocar no meu YouTube. Então, quem quiser, sim, vou até deixar aqui no perfil para vocês sim. o meu canal no YouTube ou meu nome na mídia social. Aí vocês vão poder acompanhar depois. Tá lá, tá aí. É só clicar, inscreve lá no canal do YouTube e quando subir vai chegar o aviso aí para você de que o vídeo está disponível também. Tá bom? Entre Sim. outros vídeos que tem lá. Mas a parte da celulite, a gente estudou também junto com o pessoal lá da USP de Ribeirão, inclusive a gente fazendo da reparação tecidual, porque quando a pele fica em contato com a biocerâmica, com o infravermelho longo, é aquilo que eu disse, migra para aquela região, a gente faz, né, um processo anti-inflamatório, mas ele faz uma migração de células de defesa e células de reparação. As células de defesa vão ajudar muito nos quadros infecciosos, por isso que eu uso sempre em paciente com pé diabético, aquele pé diabético, inclusive, ou úlceras, né, de difícil cicatrização que estão infectadas, por exemplo. Então, essa questão da melhora com o uso
da biocerâmica. Também entra junto com isso a migração do fibroblasto. O fibroblasto é a célula que produz colágeno, né? Então, se você faz uma quimiotaxia, que a gente fala, que é a célula de colágeno, produtora de colágeno, migrar para aquela região, naquela região você já vai estar produzindo mais colágeno. O que muda isso na questão da celulite? Primeiro que a celulite, né, celulite estética que a gente está falando, é uma celulite que ela é causada por uma má circulação. Se a gente pegar aquele trabalho que a gente fez com fototermografia, né, vamos falar assim, o bumbum com celulite é um bumbum mais gelado, né? Então ele tem pior circulação local e além disso tudo, ele tem uma compressão. Geralmente a pessoa fica, quem tem mais celulite tem um hábito de ficar muito sentado, como dentista, pessoas que são bancárias e tudo mais. E essa compressão venosa gera até um edema local. Então aumenta mais ainda o acúmulo de água. Quando você coloca o tecido em contato, então pode tratar dormindo, pode tratar trabalhando, e você melhora a drenagem linfática desse local, porque vai vasodilatar o vaso linfático, você já diminui esse edema. Por isso que também pessoas que têm inchaço na perna, quando usa palmilha, quando usa meia, ajuda bastante, né? E também tem uma migração de fibroblastos para aquela região, porque a gente sabe que a celulite é consequência de um processo inflamatório local por má circulação, né? E aí forma aquelas traves de fibrose que puxam a pele dando aquele aspecto de casca de laranja. Então, a gente tem os estudos publicados que falam da melhora da celulite, na verdade, com o uso da bermuda. E também tem, né, no caso dos meus irmãos, que os dois são cirurgiões plásticos, a gente tem também os estudos onde a gente fala de melhor cicatrização, a velocidade de cicatrização das feridas, não precisa mexer com o curativo. Faz o curativo direitinho lá da abdominoplastia ou da mamoplastia. Mas você coloca por cima da própria cinta compressiva, né, uma malha da Invel e tem o tubinho, alguma coisa, você vai ter maior velocidade de cicatrização justamente pelo que eu falei. Ele é um tecido que ele faz uma propriedade anti-inflamatória e também migra para aquela região, célula de defesa, que previne infecção daquele corte, daquela ferida operatória, e migra também células de reparação como o fibroblasto, que vão produzir fibronectina, elastina, colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, para reparação daquela ferida. Né, seu Mário? É isso aí, não é? É isso aí, é isso aí. Agora, eu estava lembrando também aquela pergunta que a Leia fez, né? Ela está fazendo outra pergunta. Deixa eu contar. Não, a Leia está pedindo contato do cirurgião. Ô, Leia, são meus irmãos. Você manda um direct para mim lá depois, manda um direct para mim que eu te respondo. Tem o Matheus e tem o Lucas, os dois operam juntos. Mas manda um direct para mim que eu te ponho em contato com eles, tá bom? Estou à disposição aí. Eu vou responder também aquele da Leia, passou assim uma resposta da Leia, viu? Sabe que quando as pessoas usam a roupa da Invel, tanto bermuda como a camiseta, né? Uma camisetinha, temos regata também, a primeira coisa que as pessoas falam que aumentou muito a quantidade de xixi, né? Então a pessoa usa, fica com vontade de fazer xixi, né? Então, uma das coisas que nós notamos, ele aumenta muito a drenagem da pessoa, drenagem linfática, né? Sim. Então, essa parte de emagrecimento, né? Quando a Invel começou, isso aí há quase 20 anos atrás, né? Quando nós começamos fazendo redução de medida nas pessoas. Era redução de medidas, né? E ela está perguntando se estão falando da bermuda. Sim, é da bermuda também, viu? Bermuda e camiseta. Então, a gente começou fazendo redução de medidas. Então, era interessante, sabe por quê? É o seguinte, muita gente, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou com muita barriga, eu estou com muito culote, né? E a pessoa usa o produto, se a pessoa medir com fita métrica, viu, primeiro, depois veste o produto, depois de 1 hora a pessoa tirar, ele vai diminuir essa circunferência da barriga, por exemplo, né? Então, esse daí era o teste que a gente fazia bem no começo, né? Fazia isso ao vivo. Então, quando nós começamos, ninguém acreditava que uma tecnologia dessa poderia funcionar. Imagina nos anos 90, né, 96, quando nem telefone celular funcionava direito, a gente falava de tecido que irradiava infravermelho.
Então, parecia assim que era produto enganoso no começo, né? Então, as pessoas não acreditavam. Então, nós tivemos que fazer o seguinte, eu precisava juntar gente para vender o produto no começo. E para juntar gente, né, sempre tem dificuldade para juntar 100, 200 pessoas. Então, o que, que eu fiz no começo? Eu ofereci churrasco para os meus amigos. Então, eu falei, olha, vai ter um churrasco, boca livre, então pode vir aqui que vocês vão comer churrasco de graça e cerveja de graça. Aí vinha quase 200 pessoas numa festa dessa. Só que antes de comer, né, tinha um auditório que eu tinha montado, um auditório de mais ou menos 200 pessoas, que aí eu perguntava assim, quem quer reduzir medida hoje? Aí, mais da metade queria reduzir a medida. E a gente emprestava o produto, né? Emprestava o produto para a pessoa usar e a gente media a circunferência na altura do umbigo, depois 3 centímetros abaixo do umbigo e 3 centímetros acima. A gente fazia 3 medições, né? E depois anotava tudo e depois de 40 minutos, 50 minutos, a pessoa tirava o produto e a gente media. E aí a gente fazia uma competição para ver quem reduziu mais, né? E o recorde de redução, viu? Em 1 hora de uso, recorde de redução foi 18 centímetros. 18? 18 centímetros. A pessoa que é uma mulher tinha 110 de circunferência, né? Mas, então, aquilo lá não é que reduziu a gordura da pessoa. Aquilo lá, ele drenou o líquido acumulado, né? Sim. Então, não é gordura. Só que se a pessoa usar continuamente durante 60 dias, aí vai começar a reduzir gordura mesmo. Sim. Né? Mas nas primeiras aplicações é só água que está reduzindo. O paciente no consultório, às vezes, quando eu falo para fazer uso do produto, eles falam, mas vai adiantar, eu tenho um cardzinho, né? Eu vou te fazer um teste. Como o consultório tem a máquina de café, eu vou lá, peço para ela fazer um café, eu faço 2 cafés, né? 2 xicrinhas. Aí uma eu deixo em cima do card, a xícara mesmo, em cima do card da Invel e a outra do lado. Aí eu peço para ela tomar o primeiro, o que está em cima do card e depois o outro que está fora. E ele vai ver que sem açúcar, sem nada. O que fica em cima do card, como mexe na molécula de água, muda o sabor, ela deixa de ser amargo. Assim como o teste do limão, que perde a acidez por causa de mexer com a molécula de água. Então é uma maneira que eu consigo fazer rápido para demonstrar. O pente, então, nem se fala. O pente eu penteio metade e a outra metade não. Você vê a diferença absurda. Isso aí, viu, doutor Kawasaki, é o seguinte, isso daí é o seguinte, tá? Tanto no café quanto no limão, por exemplo, esse teste, né? O que acontece? No começo, a gente pensava que era mudança de pH, né? A gente pensava que está mudando o pH, né? E aí fizemos vários testes e não está mudando nada o pH. Aí nós fomos pesquisar mais profundamente e descobrimos que está mudando a condutividade elétrica, tanto do café como do limão. Está mudando a condutividade elétrica. O que significa isso, né? A água tem a tendência, né, da água de formar um negócio chamado cluster de água. Ele tem tendência as moléculas de água têm tendência de grudar uma na outra, vai formando um grande cluster de água, como se fosse, imagina uma caixa de uva, né? Imagina que cada uva seria uma molécula de água, o cacho de uva. Então ele gruda uma na outra. Agora, a partir do momento que você encosta esse tecido, onde tem esse cluster, né, que inclusive esse cluster pode formar até dentro do nosso corpo, a partir do momento que você encosta, ele separa as moléculas. Ele separa e esse grande cluster vai virar pequenos clusters e isso vai fazer a parte elétrica do nosso corpo, ele vai aumentar a velocidade. Então e aí você consegue conduzir melhor, por isso que muda o gosto, é isso? Isso, pela condutividade elétrica que muda o gosto. Né? Então, muito interessante. Então, muito interessante. Né? Então, foi anos e anos de pesquisa. Nós fizemos 26 pesquisas. Né? Então, para descobrir o porquê. Né? Inclusive, essa biocerâmica também,
ele tem tamanho de 2 microns, a biocerâmica, então ele é muito pequeno, a biocerâmica que está colocada no tecido. Então, nós tivemos o cuidado de fazer a pesquisa, por exemplo, com 60 células com biocerâmica e 60 células com látex. Então, quando nós colocamos látex dentro da célula, todas as células com látex acabam morrendo. E todas as células com biocerâmicas continuou sobrevivendo. Então, isso quer dizer que é totalmente atóxica. Então, não vai fazer mal para a pessoa. Mesmo que penetrar na célula, não vai fazer mal. Né? E uma pergunta que eu já fiz uma vez, mas eu não me conformo. Não dá para fazer creme com biocerâmica para a gente usar no dia a dia? Eu que gosto de formular, usar muito produto para o rosto, usar como pós-peeling e tudo? Sim, dá para fazer sim. Inclusive, no Japão, a gente comercializa lá cremes com biocerâmica. Esse creme é muito interessante, que é um creme que é chamado 4 em 1. São 4 cremes dentro de um. Só que ele tem o adicional de esse creme, ele está irradiando o infravermelho. Então, ele melhora a circulação sanguínea, né? Então, ele melhora muito a aparência da pele da pessoa. Muito mais rápido do que qualquer outro ativo. Né? Mas não tem no Brasil? No Brasil dá para fazer, sim. Dá para fazer. Nós temos que partir do zero, né? Claro, temos que partir do zero através das pesquisas, né? Que registro, Anvisa, tudo, né? Então, temos que fazer sim, viu? Vamos fazer, então. Eu acho que vai ter... A Mariana está perguntando que é esse creme, viu, Mariana? Da próxima, viu, Mariana? A Karen está elogiando, hein, Véu, aí, seu marido. Isso. Quando eu for para o Japão, agora eu vou trazer um monte de creme para vocês, viu? Ah, isso é bom. Não, mas vamos falar os princípios ativos, né? A gente podia fazer sim. partir para a pesquisa para tirar o registro aqui, né? Sim, vamos fazer sim, viu? Vamos eu penso assim, no pós-peeling, por exemplo, que a pele está danificada, eu formulo, né? Eu monto as formas de recuperação, mas se tivesse a tecnologia, hoje eu recomendo que as pessoas usem, por exemplo, tem a máscara, tem o pillow, né? Tem o travesseirinho e tal. Mas se tivesse em creme para usar no dia a dia, seria fantástico. Sim, vamos sim. A gente já conversou sobre isso depois com essas viagens e agora com esse problema da pandemia, né? A gente acabou, mas vamos voltar a conversar sim, viu? Sim. A Silvana está perguntando onde que ela encontra os produtos da Invel aí, seu Mário. Nós temos nós temos o nosso site, né? Que agora com esse problema do pandemia, né? Pode entrar pelo site e invel.com.br, né? Que é o nosso site, mas lá tem uma loja virtual. Tem uma loja virtual. Lá tem uma loja virtual. Legal. E lá tem tudo, tem o pente, tem a bermuda, tem tudo. Tem tudo. Todos os produtos estão na loja virtual. Lá, viu? Né? Legal. E você acha que o boné vai ajudar a crescer cabelo, seu Mário? Nós temos uma pesquisa realizada com cabelo. Então, o que acontece? Quando nós começamos a vender no país lá da Indonésia, né? Lá na Indonésia é um país totalmente muçulmano, né? Então, o que nós fizemos? Precisava ter um apelo para vender, né? Porque as indonesianas, né? Elas usavam produto, por exemplo, sabe aquele que chama kiput, né? Que é aquele que coloca na cabeça, assim, aquele que cobre a cabeça. Esse o país muçulmano usa muito, né? Só que elas usam de marcas famosas, sabe? Então, as indonesianas ricas usam da Louis Vuitton, usam do Prada, sabe? Usa tudo marcas famosas, né? Aí nós pensamos, como é que a gente vai conseguir comercializar e competir com essas marcas? Aí é que nós partimos para o lado de saúde do produto, né? Então, o que nós fizemos? Aí fizemos uma pesquisa para ver o que acontece no cabelo das mulheres, né? Então, nós fizemos esse material que é um lenço que usa na cabeça e aí saiu o seguinte, o resultado, depois de 30 dias de uso, ele está aumentando o calibre dos cabelos. A espessura do fio?
a espessura do fio, aumenta a espessura do fio a partir do uso, né? Agora, o cabelo tem fio que tem raiz e não tem fio. Tem fio que ainda tem cabelo, mas não tem mais raiz, né? Então, tem vários tipos, é isso, tá? É a fase que a gente chama de desancoragem, né? Sim, é. Agora, quando a raiz, né? Quando estiver viva ainda, ele vai melhorar bastante. Quando estiver viva, né? Mas claro que se o cabelo estiver morto, não vai acontecer nada, né? Mas ele vai fazer o seguinte, ele vai engrossar o cabelo quando usa o tecido da Invel. Tem pesquisa disso já? Temos pesquisa. É uma pesquisa pequena, com aproximadamente 30 voluntários, mas nós temos pesquisa. Que bom. Né? Mas nós não temos registro desse produto especificamente no Anvisa, né, como produto para cabelo, né? Por isso que a gente não divulga. Mas nós temos pesquisa realizada. Eu tinha pensado, sabe o que podia fazer? A armação de óculos com biocerâmica, assim, evitava dor de cabeça no dia a dia, né? Sei. Sim. O óculos aqui, ó, parava de ter dor de cabeça, né? Para enxaqueca ele funciona muito bem, viu? Para enxaqueca, né? Então nós temos um boné, né, que muita gente que tem enxaqueca acaba comprando o boné. E esse boné o tecido é totalmente revestido com biocerâmica. Então, a pessoa coloca o boné, depois de 40 minutos mais ou menos, a pessoa já sente um alívio muito grande, né? Agora, enxaqueca, né, doutor Marcos? Ele é um caso bem complicado, a enxaqueca, né? Porque é difícil a gente falar que melhora para 100% das pessoas, viu? Tem gente que tem uma melhora muito boa e tem gente que não tem resposta também. Porque aí precisa ver a origem dessa enxaqueca, né? Então, precisa ver qual a origem, o que está manifestando aquela dor, né? Exatamente. Tem muita pessoa que tem enxaqueca, mas na verdade o que ela tem é uma contratura dessa musculatura paravertebral occipital aqui. Então, inclusive é um lugar onde a gente faz constantemente bloqueios analgésicos, até mesmo eu aplico muito Botox no ponto do trigger point para a musculatura parar de contrair tão firmemente, né? Mas quando você recomenda e começa a usar, por exemplo, o rolinho para dormir e tal, essa musculatura ela relaxa bastante, as pessoas referem a uma melhora muito, muito importante da dor de cabeça, da cefaleia, viu? Nós temos uma máscara para dormir também, que é muito interessante. A pessoa usa a máscara e vai dormir melhor, vai dormir mais profundo com a máscara, porque essa parte dos olhos, né, é muito importante para a pessoa relaxar, para dormir melhor, né? E nós temos travesseiro também, chamado travesseiro oriental, que é muito interessante, né? Um momento só. Travesseiro oriental muito interessante. Desculpa. É muito interessante o travesseiro oriental. Para quem tem enxaqueca também funciona muito bem. Ele é um formato diferente? Como é que é? Ele é cilíndrico. Como se fosse um rolinho. Um rolinho. Tá. Acho que é o que eu recomendo para os pacientes usarem pós-implante capilar, porque como a gente tira os fios, né, os bulbos daqui de trás, fica com um furinho de 1 milímetro, vários furinhos de 1 milímetro, a gente pega esses bulbos para implantar, aproveita que ele apoia aqui no rolinho, então já cicatriza rapidinho, em 2 dias já fechou todos os furinhos. E também como ele faz a vasodilatação na região da frente aqui, ajuda no implante, né, na cicatrização do implante capilar, né? Além de aliviar dor também, né? Que quando a pessoa faz a cirurgia, tem um pouquinho de dor também, né? Então, essa dor vai aliviar bastante também. Então, a pessoa praticamente não vai sentir dor. A gente gasta quase que 1 litro de solução de anestesia que a gente vai aplicando durante o uso, né? A gente vai aplicando para fazer o bloqueio analgésico. Então, imagina 1 litro de líquido aqui embaixo. Quando você coloca ele aqui, que melhora a drenagem linfática do corpo cabeludo por trás da orelha, ele acaba drenando e ele drena bem rápido e você diminui a chance, eu nunca tive, mas você diminui uma complicação que de repente essa solução ela descer um pouco para a região malar aqui, né? E aí acaba drenando pela outra cadeia linfática. Então, quando a gente coloca para dormir, drena super rápido. Meus pacientes não tem nenhum problema. Melhora bastante mesmo. Melhora bastante a qualidade de vida, né, da pessoa, porque em vez de a pessoa ficar sofrendo de uma dor de 0 a 10, de repente a pessoa está com uma dor 9, né, ele vai aliviar para dor 3,
É isso. Inclusive, né, o seu irmão, o Matheus Kawasaki, lembra quando ele teve ele foi acidente de carro, né? Sim. E ele tomava vários tipos de remédio, mas não passava dor, né? Ele só passava dor usando a camiseta da Invel, né? Lembra, né? Não só isso, a minha mãe que tem síndrome de Renault, né, que tem as dores todas com artrite, a Sim, luvinha da ela não tira não, ela tá começando a sim, estragar, ela já pede outra para já colocar, porque ela não fica sim, sem sim. não, né? É, Eu, ele eu não vai, não vai. fico muito pé, eu uso a palmilha, eu uso a palmilha Sei, sei. diária, a É, palmilha e a meia também. a palmilha é muito interessante, viu? Porque a palmilha, nós fizemos pesquisa aqui com 750 policial da Guarda Militar, Guarda aqui municipal de Guarulhos, 750 soldados, né? Então, eles usaram a palmilha e melhorou em média, viu? Porque o guarda municipal ele usa de 8 a 25 quilos no corpo, entre mochila, entre colete, prova de bala, armas, cacetete, assim, coturno, sabe? Então, eles usam, tem muito peso no corpo, então acabava ficando com dor nas pernas e inchaço. Aí, quando eles usaram a palmilha, né, no coturno, eles melhoraram quase 72% a melhora da dor, média de 70% do inchaço nas pernas, viu? Nossa, E quase 60% cansaço nas pernas. Então, esse resultado foi muito bom, foi validado pela Escola Paulista de Medicina, junto com o Dr. Turíbio Leite Neto, né, que foi o pesquisador principal. Então, a palmilha é muito interessante porque o nosso pé é a parte mais longe do coração, né? O pé. E o sangue tem que ir até a ponta do dedo e tem que voltar para o coração novamente. E se a pessoa não tem uma boa circulação nas pernas e nos pés, ele vai prejudicar o coração, não é isso mesmo? Né? sim, vai supercarregar. Fica sobrecarregado, né? Então, imagina que a pessoa tem um dedo com pouca circulação, por exemplo, né? E essa pessoa que tem pouca circulação sanguínea no dedo, se a gente fizer a termografia, ele vai acusar externamente que ele está com aproximadamente 25 graus centígrados no dedo, externamente, viu? Aí, quando a pessoa pisa na palmilha, ele chega a aumentar 6 graus centígrados naquele local que tem pouca circulação. É isso. Nós temos prova disso. Chega a aumentar até 6 graus onde tem pouca circulação. E vai diminuir onde tem inflamação. Né? Então, 6 graus centígrados, segundo o presidente do Instituto de Termografia, né, Dr. Marcos Bioski, né, diz que cada grau que você consegue aumentar, ele aumenta 12% o metabolismo da pessoa. Então, quando conseguiu aumentar 6 graus, então aumentou 72% o metabolismo daquele dedo que estava com pouca circulação sanguínea. Então é por isso que quando eu falo que quando faz atividade física usando a roupa, ela vai ter maior taxa metabólica e maior queima também de caloria, não é isso? Que se aumenta mais o metabolismo da célula. Sim, sim, exatamente isso mesmo, viu? E é por isso que a cicatriz também fecha mais rápido, que você acelera o metabolismo de reparação das Sim, células também. deu para entender todo o mecanismo de ação, né? Porque melhora da condutividade elétrica, diminuição do cluster, melhora da oxigenação, aumento a parte de relaxamento muscular, aumento do calibre dos vasos, né? Então, tudo isso aí simplesmente usando esse tecido. Uma Então, nós... pergunta, mas essa, Sim. essa, essa radiação, se eu estou colocando por sobre o meu peito o tecido, ele chega a atingir profundamente as vísceras, o coração, assim? Não, ele é mais superficial. Ele é mais superficial, mas ele dá efeito chamado efeito mensageiro, né? Então ele dá efeito mensageiro. Então a partir do momento que você encosta na pele, ele vai dando efeito mensageiro, uma célula atrás da outra, né? Mas ele melhora, por exemplo, uma pessoa que usa palmilha, muitas pessoas falaram que melhorou a dor no joelho, né? Tá. Usando a palmilha melhorou dor no joelho, por exemplo, né? Então você vê que não é só local, ele acaba dando efeito em locais mais distantes também, né? Sim, a gente tem um vídeo da fototermografia, quando a gente coloca em contato, vai ficando quente e ele vai
vai subindo pelo pé, pela panturrilha, né? Então, Isso. igual também o da bermuda, né? Quando a gente encosta assim no glúteo, vai esquentando, né? O Sim, glúteo da sim, pessoa. isso. Não é nem esquentar, porque a pessoa não vai sentir esquentar. Vai aumentar Não. a temperatura local e a taxa metabólica local. É que melhora a circulação sanguínea, então na termografia parece que está esquentando, mas é que está melhorando a circulação sanguínea, né? Sim, É, sim. A e, minha paciente que vem para tratamento corporal, eu uso muito o paciente pós, porque assim, a paciente, depois que tem o neném, que está amamentando, ela quer já começar a corrigir a flacidez e tudo mais. E você não pode, tem coisas que você não pode usar na paciente que está amamentando para não ir para o leite, né, materno e tudo sim, mais. Então, é, eu evito até alguns ácidos que eu evito, alguns medicamentos, alguns suplementos que eu evito. Mas a bermuda e a camiseta, minha esposa usou, você sabe? E eu recomendo porque, além de reter menos o líquido, é uma mulher que está numa taxa metabólica alta, você consegue já corrigir as flacidez, né? sim, E fazer com que a pele retraia. Bom, é, o senhor sabe, eu fiz bariátrica faz 6 anos. sim, Primeira sim, coisa que eu fiz quando eu fiz a bariátrica, que eu cheguei em casa, foi colocar a calça, né, da Invel, que era leg, e a camiseta para ajudar na retração da pele, migração de fibroblastos, produção de colágeno, para não ter flacidez. Tanto que eu não fiz nenhum procedimento, nem sim, estético, nem cirúrgico pós. Eu perdi 52 quilos na cirurgia. Né? sim, sim. Não fiquei com nenhum tipo de flacidez. O efeito mais rápido do tecido em véu, mais rápido, sabe aquelas queimaduras de cozinha, quando espirra óleo assim, fica queimando? Aquilo lá, quando você coloca o tecido, é 10 segundos, viu? Aquilo lá, 10 segundos. Agora, na melhora das... O teste, né? Isso? Oi? Pena que eu não quero fazer teste, não. Não, Quero não me precisa fazer queimar, teste não, viu? Mas mas é eu bem deixo lá rápido. perto do fogão, se precisar. Agora, quando a pessoa pisa ou encosta no tecido, chega no platô da circulação sanguínea em 2 minutos. Em 2 minutos chega no limite, no platô. Então, quer dizer, não vai aumentar mais a circulação mais do que aquilo. Agora, o uso contínuo acaba dando vários efeitos benéficos. Sim. Né? Então, não é que vai continuar aumentando a circulação. Ele chega, cada um tem seu limite. Ele aumenta a circulação sanguínea local de cada pessoa. Né? Mas não é que vai aumentando sem parar, não é isso, né? Não é ferveu no sangue, né? Não, não, é isso aí. Mário, Doutor Marcos, a gente eu acho está que nós chegando estamos... perto do nosso horário de 1 hora aí, Sim, até sim, para a live não cair, né? Não sim, fechar. sim. Eu vou finalizar, depois eu vou deixar para o senhor fazer a finalização. Coisa Tá rápida. ok. Eu reconheço o senhor aí há uns 20 anos, né? Não, uns Sim, 15 anos aí. sim, A família inteira, né? sim, Pesquisamos, participamos do Instituto Invel. É uma empresa 100% brasileira, né, seu Mário? Isso é um orgulho para a sim, gente, com uma tecnologia de ponta que exporta conhecimento e tecnologia. E eu sim. recomendo, eu uso, eu prescrevo para os pacientes tanto do pente quanto as malhas. Eu mesmo sou usuário, mostrei aqui, né, de palmilha, usei as malhas, uso as malhas para correr, para praticar atividade física. Então, são pesquisas idôneas feitas nas faculdades como a USP de Ribeirão, a Unifesp, a HC, né, lá com o Manuel Jacobs, a gente fez muita pesquisa com eles. Então, Sim. recomendo o uso, sim. E vamos agora, eu vou sair com a missão de fazer o creme, hein? Vamos fazer o creme. Sim, sim, vamos Tá sim, bom? vamos sim. Finaliza aí, seu Mário, então. Deixa passar essa pandemia aí, tá? Para a Tá gente bom. conversar, tá bom? Mas olha, da minha parte, eu recomendo o doutor Marcos Kawasaki, tá? Porque além de eu ser paciente, além de ser paciente, né? Um amigo de quase 20 anos, eu vi o doutor Marcos se formar na Santa Casa, né? E é uma amizade antiga, não só com o doutor Marcos, como seu pai, sua mãe, todos os seus irmãos, né? Uma amizade muito gostosa e que eu respeito muito, viu? Essa nossa amizade, Obrigado. tá bom? Tá Acho que bom? é a nossa ascendência nipônica aí. Eu queria Sim, agradecer a todo mundo que assistiu a live. A gente teve sim, bastante participação. Agradeço aí o último elogio da Xi, deve ser de Shirley, não sei, imagino eu. Perrier, assunto bastante esclarecedor. Agradeço todo mundo. Essa live vai ficar salva no history da Invel. E depois sim. também eu vou disponibilizar ela no meu canal do YouTube. Então, quem quiser, como eu disse, é @Dr. Marcos Kawasaki, escreve lá que vai estar à disposição de vocês. Eu continuo como dermatologista à disposição de vocês também. E o seu Mário aposto que também, né, seu Mário? Isso, eu estou à disposição. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Mário, só não esquece na hora de finalizar a live de salvar ela, hein? Para ficar lá Tá no bom.
poder baixar. Tá Tá bom? Tá bom. Seu Obrigado, Mário, tudo de bom. abraço, tá? Manda um Tchau, abraço tchau. Obrigado. para as crianças também. Tá bom. E abraço a Obrigado. todo mundo que assistiu. E fiquem Sim. atentos para as novas lives aí que vão acontecer. Tá Tá joia? bom. Obrigado. Um Tchau, abraço. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Bom final de semana. Você também. Obrigado.